Muita gente lê a Bíblia. Muita. Milhões leem a Bíblia. Mas quantos entendem a Bíblia? Essa é a pergunta. Muitos leem, mas quantos entendem? Poucos. Porque você não pode ler a Bíblia sem orar. Antes de abrir a Bíblia e começar a ler, eu oro. Oro para Deus me ajudar a entender. Você vai ser um eterno discípulo de Jesus. Um eterno aluno que precisa da iluminação do Espírito Santo para entender a Bíblia, para não torcer a Bíblia, para não ensinar o caminho errado. O mundo está numa situação terrível. Eu não preciso falar muito sobre isso, porque quem assiste os jornais sabe das guerras. Os Estados Unidos querendo mandar no mundo todo, já está mandando na Venezuela, e quer mandar também na Groenlândia, e assim vai. E a guerra contra o Irã já começou. Eles vão fazer guerra contra os países que não têm banco central. O que tem a ver uma coisa com a outra? Queridos, os Estados Unidos vão fazer guerra contra os países que não têm banco central. Venezuela não tinha banco central. Irã, que estão começando a guerra, já começou, também não tem banco central. E depois, Sudão não tem banco central. Eles vão fazer guerra contra o Sudão. E depois, Coreia do Norte não tem banco central. Vão fazer guerra contra a Coreia do Norte. E depois, Cuba não tem banco central. Queridos, somente esses pequenos e poucos países não têm banco central. E eles têm que fazer guerra, derrubar o governo para implantar o banco central. Porque pondo o banco central nesses países, eles mandam no país como mandam no Brasil. O Brasil já tem banco central. Então quem manda no Brasil? A China tem banco central. O banco central não é administrado pelo país onde ele está. O banco central não é administrado pelo país onde ele está. Isso quer dizer que o Banco Central dos Estados Unidos não é administrado pelos Estados Unidos. O Banco Central do Brasil não é administrado pelo Brasil. É comandado por um banco mundial, que é chamado de Banco Central dos Bancos Centrais, que está na Suíça, na cidade de Basileia, Suíça. Queridos, então eles querem comandar o mundo através do dinheiro. Quem imprime o dinheiro é o dono do país. Aquele que imprime o dinheiro é o dono. É o dono do dinheiro. Então, queridos, nós estamos vendo os Estados Unidos dominando o mundo. Mas isso está em Apocalipse 13. Não vamos estudar hoje sobre Apocalipse 13, sobre esse assunto. Mas em Apocalipse 13 menciona que os Estados Unidos da América do Norte dominarão o mundo até o fim, juntamente com Roma. Roma, ou seja, o papado, juntamente com os Estados Unidos, unidos, mas agora que o Papa é americano, portanto, o papado e a América hoje são uma só coisa. O papado e a América do Norte hoje são uma só, é um só poder, que é Papa americano. Está assim com Trump. Eles vão dominar o mundo. E você, filho e filha de Deus, você também vai ser dominado? Você também vai se ajoelhar diante deste poder mundial? Queridos, nós vamos estudar com vocês hoje Mateus capítulo 24. Nós já estudamos com vocês Mateus 24, fizemos 2 sermões sobre Mateus 24. Abram a Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós estudamos no primeiro sermão, do verso 1 até o verso 13. Aí fizemos um outro sermão sobre Mateus 24, estudamos com vocês do verso 29 até o verso 42. Verso 29 até o verso 42. E nós pulamos, intencionalmente, nós pulamos o verso 15 até o verso 28. Hoje nós vamos estudar com vocês sobre Mateus 24, verso 15 até o verso 28. Todos acharam? Vamos ler então, verso 15 a 28. Amarrem os cintos, coloca o cinto, que a gente vai viajar agora. Tá? Concentra, coloca sua mente na Bíblia, olho na Bíblia. Verso 15. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação. A outra tradução fala abominação da desolação, ou abominação desoladora. Quem tem a Bíblia aí que fala abominação desoladora? Abominação desoladora, não é? A neta aí fala abominação desoladora. É, você também, né? Então, a minha tradução também fala abominação desoladora. Mas aqui nessa tradução mais moderna fala abominável da desolação. É a mesma coisa. Abominável da desolação e abominação desoladora é a mesma coisa. Vamos ler o comecinho do verso 15 de novo. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo. Jesus está falando do lugar santo. Qual era o lugar santo? Qual é a cidade conhecida no mundo como cidade santa? Qual é a cidade no mundo conhecida como cidade santa? Hein? Jerusalém.
Jerusalém, cidade santa. Jesus estava em Jerusalém quando ele pregou esse sermão. Mateus 24 foi um sermão pregado por Jesus em Jerusalém. Quando você lê o capítulo 24, verso 1, fala que ele estava olhando para o muro do templo, para o templo. Ele disse, isso aí vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído, falando sobre Jerusalém que seria destruída. Esse sermão Jesus fez em Jerusalém. Por isso, quando você lê o verso 15, está falando de Jerusalém, verso 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo. Lugar santo era o lugar onde estava o templo de Jerusalém, era chamado lugar santo. Quando vocês virem ali a abominação desoladora, ou abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, antes de Jesus falar sobre a abominação da desolação, quem falou antes dele? O profeta Daniel. Jesus está citando uma profecia do profeta Daniel. Quem lê, entenda. Presta atenção. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quando eles vissem a abominação da desolação no lugar santo, eles deveriam o quê? Fugir. Queridos, isso se cumpriu no ano 70. Nós estamos em 2026. Essa profecia se cumpriu no ano 70. O ano 70 foi a destruição de Jerusalém. Quando o exército romano cercou Jerusalém. O Império Romano cercou que cidade? Jerusalém. E destruiu Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. Isso foi no ano 70. E Jesus falou isso antes. Ele estava fazendo uma profecia. Quando vocês virem o abominável da desolação que está no lugar santo, fujam. Verso 17. Verso 17. Quem estiver no terraço da casa dele, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Quando eles vissem o exército romano cercando Jerusalém, o quê? Deveriam fugir. Quem estivesse no campo não voltasse para casa. Quem estivesse em casa deveria fugir. Quando vissem o exército romano, a abominação da desolação é um nome que se dá para Roma imperial. O Império Romano cercou Jerusalém para destruir Jerusalém. E Jesus está falando, quando vocês verem o exército cercando, fujam. E o verso 19. Ai das que estiverem grávidas. Ai das que estiverem grávidas. Por quê? E das que amamentarem naqueles dias. Porque era dia de fuga, de correr. E o verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça quando? No inverno. Não pense no inverno aqui do Piauí. Pense no inverno de lá, que é neve, neve pesada. Então, não é uma ocasião própria para quê? Para fugir. Orem para que essa perseguição, que o exército romano vem para destruir a cidade de Jerusalém, orem para que não aconteça no inverno. E nem no... Por que Jesus disse, ore para que a perseguição, quando o exército chegar aqui para cercar a cidade, e vocês tiverem que fugir, ore para que não seja no sábado. Porque no sábado é dia de quê? Hein? Sábado é dia de fugir? Não. É dia de plantar, de colher? Não. É dia de quê? Adorar, descansar e adorar a Deus com a família. Então orem para que quando isso acontecer, não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Jesus se preocupou em que as pessoas guardassem o sábado. Orem por isso, ele disse. Agora o verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora, e nunca jamais haverá. Jesus aqui está falando da destruição de Jerusalém, e aqui Jesus também está falando do fim do mundo. Duas coisas, dois assuntos Jesus está tratando aqui neste capítulo. Qual é a prova? Qual é a prova que Jesus está falando desses dois assuntos? O capítulo 24, verso 4, o finalzinho do verso 3, verso 3. Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus está falando da destruição de Jerusalém e do fim do mundo também. Dois assuntos. A destruição de Jerusalém ia acontecer logo no ano 70. E o fim do mundo viria nos nossos dias hoje. Estamos em 2026. Já está passando da hora. Está na hora de Jesus voltar. Eu peço, eu clamo, volte logo, Jesus, volte logo, volte logo. Todos os dias eu estou incomodando o meu Deus, dizendo, volte logo, ora vem, Senhor Jesus. Você clama pela volta de Jesus? Você está ansiando pela volta de Jesus, né, Anita? Por quê? Você vai encontrar o teu
o Yarley, teu Yarley, vai abraçá-lo. Eu quero que Jesus volte, porque as famílias que foram desfeitas vão se juntar de novo. Jesus vai voltar. E a gente clama, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Ou você é aquele filho infiel que diz, não vem não Senhor, não vem não Senhor. Não, demora mais, demora mais. No verso 45 está a parábola do servo fiel e do servo mau. Estão vendo aí? Verso 45. O servo fiel diz, vem logo Senhor, vem logo Senhor. E o servo mau? Não venha Senhor. Demora mais. Porque ele está curtindo, ele está bebendo, ele está fumando, ele está aprontando, ele está curtindo o mundo. Então ele não quer que Jesus volte. Esse é o servo mau. Mas eu sei que se você está aqui, você não é servo mau, você é servo fiel. Você está dizendo, volte logo Senhor, volte logo Senhor. Então aqui, Jesus está falando da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Agora aqui no capítulo 24, verso 21, irmãos. Capítulo 24, verso 21, Jesus está falando de uma tribulação que vai acontecer agora no tempo do fim. Presta atenção no verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Verso 23. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem para vocês, eis que ele está no deserto, você vai lá para ver se ele está no deserto? Não. Muito bem, Jacques. Muito bem. Não vamos, porque é falso. Eis que Cristo apareceu lá em Brasília. Nem dê importância, é o falso Cristo. Eis que Cristo apareceu lá em Washington. É o falso Cristo. Quando disserem, eis que Cristo está aqui, está ali, não acreditem, porque é o falso Cristo. Cristo verdadeiro não pisa na terra mais. Ele já viveu 33 anos aqui. Foi morto aqui. Foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu e disse, eu voltarei. Mas quando eu voltar, eu vou ficar nas nuvens. Jesus, quando voltar, ele fica nas nuvens. Nós é que seremos levados até Jesus. Nós vamos ser arrebatados para irmos ao encontro de Jesus. Esse Jesus que vai andar na terra dizendo eu sou Cristo, é o falso Cristo. Porque o verdadeiro Cristo, quando ele voltar, ele fica nas nuvens, e o povo de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, será arrebatado para encontrar Jesus nos ares, e estarão para sempre com o Senhor. No verso 26 ainda diz, não é? Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando tem um raio, um relâmpago, alguém precisa dizer para você isso? Lá está acontecendo um relâmpago? Não precisa falar, você está vendo, todo mundo está vendo. Pelo barulho e pelo clarão, todo mundo enxerga o quê? O relâmpago. Assim será a vinda de Jesus. Quando Jesus estiver vindo, todos verão. Quem quer, verá. E quem não quer, também verá. Quem ama Jesus, verá. E quem não ama Jesus, também verá. Mas onde é que está escrito isso? Capítulo 24 e o verso 20, verso 30. Verso 30. Então aparecerá no céu o quê? O sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Só os bons, os salvos que verão quando Cristo voltar? Não, todos verão. Os salvos derramarão lágrimas de alegria, porque você chora também de alegria. Você não chora só de tristeza, certo? Existem momentos felizes na sua vida que você chora de emoção, de alegria. E os salvos vão chorar de alegria de verem Jesus voltando com poder e glória. Mas os ímpios vão chorar e vão gritar de terror, de medo. Porque não se prepararam para a volta de Jesus. Aqui diz que todos os povos da terra verão Jesus voltando. Estamos lendo o verso 30. Verso 30 do capítulo 24 de Mateus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E quem virá com ele? Verso 31. E ele enviará os seus anjos, os anjos vêm com Jesus, para pegar o Yarley, para pegar o ente querido seu que morreu e trazê-lo até onde você está. Olha aqui, o teu bebê, você que perdeu um bebezinho. Às vezes tem essa infelicidade de uma criança esperada por 9 meses, nasce e morre. Você vai receber nos seus braços o seu bebezinho.
Porque você vai subir ao céu com o seu bebê. É uma vida que foi ceifada. É uma vida que será devolvida. Por isso os anjos vêm com Jesus, diz aqui, olha. Ele enviará os seus anjos, verso 31, com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus voltará. Não sabemos o dia e a hora, meu irmão. Verso 36. Não sabemos o dia e a hora. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não sabemos o dia e a hora. Mas, queridos, o tempo da volta de Jesus é exigido saber. É necessário saber o tempo da volta de Jesus para você não se enganar achando que vai durar mais 50 anos, mais 100 anos. Não, negativo, nada disso. Hoje de manhã alguém me escreveu. E a pessoa que me escreveu perguntou: Pastor Samuel, você acha que a volta de Jesus ainda pode durar daqui 200 anos, 300 anos? Falei para ele: isso nem passa pela minha mente, tanto tempo assim. Porque eu estou esperando Jesus muito breve. Eu estou esperando Jesus para pouquíssimos anos. A agenda maligna de Satanás, que se chama Agenda da ONU, Agenda Maligna da ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, chama-se Agenda 2030. 2030, é uma agenda maligna. Jesus tem que voltar até lá, ou antes, para que esta agenda não seja completa, para que esta agenda não seja efetivada, porque é maligna, é ruim demais. É a agenda de Satanás. A agenda da ONU é a agenda de Satanás, de extermínio de mais de 50% da população. Queridos, Jesus tem que voltar nos próximos anos. Estamos nos preparando para isso. E a gente tem que viver preparado, porque eu posso morrer hoje. E se você morrer hoje, você tem que estar preparado hoje. Se tem pecado a confessar, tem que ser confessado hoje. Tem que pedir perdão para alguém? Tem que pedir hoje, não deixe para amanhã. Tem que aceitar Jesus como seu Salvador? Aceite hoje. Você não sabe se você estará vivo amanhã para aceitar a Jesus. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Por que deixar para amanhã? Por que ficar empurrando com a barriga decisões tão importantes como vida ou morte? Vida eterna ou morte eterna? O que você escolhe? Eu quero a vida. Então confessemos os pecados. Abracemos a Jesus como Salvador. Mas Jesus disse que agora, no tempo do fim, haverá tribulação, perseguição. Perseguição contra quem? O mundo vai perseguir quem? Os satanistas? Não. Vai perseguir quem? É bom saber, não é? É bom saber. Querem saber? Quem é o mundo? Porque vai ter perseguição. Jesus não falou? Uma angústia qual nunca houve. Perseguição. Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse 12, verso 17. A quem o mundo vai perseguir? Você pode estar pensando, não, o mundo vai perseguir todos os cristãos. Não, a Bíblia não fala isso. Acharam, hein? Apocalipse, o último livro da Bíblia. Esse é o livro menos lido da Bíblia, viu? Sabiam? O livro que menos lido da Bíblia, a maioria não lê porque não gosta, outros porque tem medo, é o último livro da Bíblia. É o mais fácil de achar. O livro mais fácil de achar é Gênesis, que é o primeiro, Gênesis, e o último. Não tem como errar. O primeiro é fácil, e o último é fácil. Mas Apocalipse é o menos lido. Mas vejam o que Apocalipse fala. De quem será perseguido agora no tempo do fim? Apocalipse 12, 17. Podemos ler? Será que sábado que vem você vai estar aqui? Eu quero saber. É perigoso ler esse verso aqui. É perigoso. Porque alguém fala, não piso mais aqui não. Porque eu não quero ser perseguido. E nós estamos pregando a verdade pura e cristalina, a verdade da Bíblia. Você pode ver que nós estamos lendo os versos na Bíblia. Agora veja quem será perseguido agora no tempo do fim. Apocalipse 12, verso 17. Leia comigo. O dragão... Estão lendo? Então leia em voz alta. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela. Antes de terminar de ler. O dragão, quem é? Hein? Você tem alguma dúvida de quem ser? Quem sabe quem é o dragão, levanta a mão. Poucas mãos. Então vamos ler o verso 9. Capítulo 12, verso 9. Leia comigo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, sedutor do mundo. E foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quem é o dragão? Satanás. Está claro isso? Agora aqui, volte para o verso 17 agora.
Volto para o verso 17. O dragão, que é Satanás, ficou irado com a mulher. Quem é a mulher? Na profecia, quem é mulher? Hein? Igreja. Em profecia, mulher é igreja. Fora da profecia, mulher é mulher. Mas na profecia, mulher é igreja. A noiva de Cristo, ou seja, a mulher de Cristo, é a igreja. Por isso que Jesus é chamado do noivo, que vem buscar a sua noiva. E você, filho e filha de Deus, fazem parte da noiva de Cristo, ou seja, da mulher de Cristo, que seremos levados para o céu, porque a igreja é a mulher. Só que Satanás odeia aquela que é chamada mulher de Cristo, a noiva de Cristo. Leia de novo, verso 17. O dragão ficou irado com as mulheres. É isso que está escrito aí? Não? Ué, mas mulher e mulheres não é a mesma coisa? Hein? Hein? Não é a mesma coisa? Singular e plural não é a mesma coisa? Não, né? Mulher é mulher, mulheres são muitas. Satanás não está irado contra muitas igrejas. Estão prestando atenção? Amarra o cinto aí. Amarra o cinto para não cair da cadeira. Satanás não está irado contra as igrejas, mulheres. Ele está irado contra a mulher. Deus tem uma mulher. Jesus Cristo tem uma noiva. E esta noiva de Jesus Cristo é perseguida por Satanás. Porque ele odeia Jesus e odeia a noiva de Jesus. E agora diz quem são. Agora aqui diz, não tem placa, irmãos. A igreja de Jesus não tem placa. Mas tem identidade. Identidade. Tem característica que mostra quem é ela. Leia aí. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra. O que ele faz? O que o Satanás faz? Ele faz guerra com o restante da sua descendência, da descendência dela. O restante é muito ou é pouco? Hein? Quando vocês comem, a pessoa chegou atrasada no almoço e você fala, ó, ficou um resto aí. É muito ou é pouco? Pouco. O resto é pouco. O restante é o que restou. É pouco. Que anda no caminho estreito. O que anda no caminho estreito é muito ou é pouco? Pouco. E no caminho largo? Muitos, muitos. Estão entendendo? Posso continuar? Ninguém vai deixar de vir sábado que vem aqui? Certo? Estou confiando em vocês? Então vamos continuar. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra ao restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você sabe quais são os mandamentos de Deus? São 20? São 5? 9? Quantos mandamentos Deus escreveu com seu próprio dedo? 10. Para Deus 10 é 10. Para Deus 10 não são 9, nem 11. 10 é 10. Honra o teu pai e tua mãe? Vale. Vale. Não adulterarás? Vale. Não furtarás? Vale. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo? Vale. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo? Vale. Não tomar o nome de Deus em vão? Vale. Não terás outros deuses diante de mim? Vale. Não farás para ti imagem de escultura? Não te encurvarás diante delas? Vale. E lembra-te do dia do sábado. Vale ou não vale? É aí que nós chegamos no ponto. Lembram-se vocês que nós, quando começamos o sermão falando da abominação da desolação, que era Roma imperial, o exército romano cercando o povo de Deus lá em Jerusalém? Isso vai acontecer de novo. Roma vai cercar o povo de Deus de novo. Naquele tempo foi o exército romano. E agora será exército romano papal. Porque Roma papal substituiu Roma imperial. Roma imperial caiu. Roma papal permanece. E quem domina o mundo hoje é Roma papal. Americana. Vamos repetir? Quem domina o mundo hoje é Roma papal americana. Papa Leão XIV é um papa americano, romano-americano, romano-americano. Estão pegando? Estão entendendo? E eles vão cercar o povo de Deus agora no tempo do fim. Como é que vão cercar o povo de Deus agora no tempo do fim? Por uma lei chamada lei dominical. Vai sair uma lei mandando e forçando as pessoas a guardarem que dia? O domingo. Queridos, quando alguém força você a fazer alguma coisa, fique fora, porque Deus não força. Deus dá liberdade de escolha para você. Agora, no tempo do fim, haverá uma perseguição contra os que guardam os mandamentos de
Deus. E o mandamento de Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o mandamento papal diz o quê? Guardar domingos e festas. Ficam então dois mandamentos. O de Deus, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o mandamento papal, guardar domingos e festas. Por isso Satanás vai perseguir a mulher, a noiva de Cristo, que guarda os mandamentos de Deus. Você acha que tem muitas igrejas que guardam os mandamentos de Deus? Não. Não. Mas tem uma que guarda os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Jesus. Eu faço parte dela. A Leila faz parte dela. Eu estou convidando você a fazer parte dessa noiva de Cristo, que vai ser odiada por Satanás, mas vai ser amada por Jesus. E quando vier a perseguição, os anjos vão proteger você. Os anjos vão guardar você e a sua família. Amém? Eu quero orar nesse momento com aqueles que querem guardar os mandamentos de Deus e fazerem parte da noiva de Cristo. Fiquem com a mão levantada os que querem, eu quero orar nesse momento. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque Jesus Cristo tem uma noiva. E obrigado porque o Senhor nos convida para fazermos parte da noiva de Cristo. Odiada por Satanás, ele vai fazer guerra contra nós. Mas nós somos amados por Jesus, porque nós amamos a Jesus e porque nós guardamos os mandamentos de Jesus. Olha lá do céu, Pai, olha para as mãos levantadas, registra lá no céu o nome de cada um deles, porque eles irão para o céu com Jesus. É isso que nós pedimos, é isso que nós agradecemos em nome de Jesus, e todos dizemos amém, Senhor, amém. Deus seja louvado.